Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com o professor Tiago Mota, professor de Direito Penal, advogado criminalista. Nós vamos conversar sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma decisão que aconteceu no final de março, mas que diz respeito ao estupro de vulneráveis. Olha, até que ponto você ter uma relação sexual com alguém menor de 14 anos pode ser considerado crime ou não? Bom, professor Tiago, muito obrigado por comparecer e participar aqui do nosso programa. Eu que te agradeço, Elias, me coloco sempre à disposição com esse tipo de discussão trazida pela imprensa e trazer a sociedade para próximo de decisões como essa do Superior Tribunal de Justiça trazem, sem dúvida algum, um alento para o operador do direito, porque na maioria das vezes a sociedade se queda inerte numa situação como essa. E é preciso justamente que haja essa discussão. É preciso que haja esse diálogo, sociedade e aparato jurídico estatal, no sentido de que efetivamente a gente possa chegar num consenso sobre em que se compreendem esses conceitos que estão sendo discutidos aqui. Principalmente numa situação tão substancial que é o caso do estupro de vulnerável, né? Pois é. Antes da gente entrar no fato em si, apreciado pelo STJ, o que a gente pode entender juridicamente por estupro? O estupro, ele é um crime que está lá definido no artigo 213 do Código Penal, foi recentemente modificado em 2009 pela Lei 12.015, e estupro nada mais é do que ter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, seja com homem, seja com mulher, contra a vontade, se utilizando de violência ou grave ameaça. O estupro é isso. E quando a gente coloca a palavra vulnerável, o que é que a gente agrega aí nessa discussão? Perfeitamente. A vulnerabilidade tem a ver com 3 situações específicas. A primeira situação muito específica em relação à vulnerabilidade tem a ver com a idade. O indivíduo, ou a menor ou o menor de 14 anos, a legislação compreendeu, desde 2009, que ele não tem condições de consentir para o ato sexual. Ou seja, o consentimento do menor de 14, até por ele ser considerado presumidamente como um indivíduo que não tem capacidade de oferecer esse consentimento, todo o ato sexual praticado com menor de 14 anos, ele é um ato criminoso. Mas a vulnerabilidade do artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável, ela não só consiste nisso. A vulnerabilidade, portanto, pode ser também nas situações em que o indivíduo, por alguma patologia mental, por exemplo, ele, no momento da prática sexual, não tinha condição alguma de compreender o caráter, ou de expressar sua liberdade sexual, de manifestar sua condição sexual naquela situação. Ou mesmo em virtude de algum tipo de tóxico, enfim, por situações quaisquer em que o indivíduo, naquele momento, não tinha condições de expressar-se sexualmente de maneira livre. Essa é o grande conceito de vulnerabilidade, colocado de uma forma bem resumida para o Código Penal desde 2009. Então, quer dizer, até para que as pessoas compreendam, não é só a questão da idade. Não, o vulnerável a ele tem uma amplitude muito maior. Com certeza. Um indivíduo, por exemplo, que tem uma patologia mental, né, qualquer tipo de síndrome, que, obviamente, é preciso que se compreenda que o indivíduo que tenha, por exemplo, uma síndrome de Down, mas que tenha capacidade de consentir, ele não vai ser considerado vulnerável. A lei não quer tolher, de forma alguma, a capacidade de integração social do indivíduo com síndrome de Down, por exemplo, que não deixa de ser uma patologia, no sentido de que ele possa manifestar-se sexualmente. A lei ela vai tratar daquele indivíduo, daquela indivídua que, por causa da patologia mental, não tenha qualquer condição de expressar-se sexualmente. Nesse sentido, os tribunais se utilizam de argumentos multidisciplinares, ou seja, outros elementos para além dos juristas entram nessa discussão? Sem dúvida. É preciso que o magistrado, é preciso que o judiciário, ele vá se locupletar justamente dessa experiência multidisciplinar. Seja por psicólogos, por psiquiatras, por médicos. É preciso que para preencher essa lacuna, que é feita por uma prova pericial, que se comprove no caso concreto que a mulher ou o homem não tinham, naquela situação, capacidade de expressar sua convicção, seu consentimento de maneira livre. Isso é a vulnerabilidade para a lei. Nesse sentido, há uma diferenciação de penas também. Com certeza. A gente pode falar sobre essas Perfeitamente. penalidades? O artigo 213, que é o artigo que trata do estupro que é aquele crime mais conhecido pela sociedade, que é o indivíduo que emprega violência, que emprega grave ameaça para
de forma não consentida, praticar o ato sexual, seja com o homem, seja com a mulher, ele tem uma pena de 6 a 10 anos de reclusão, que já é uma pena considerável. O estupro de vulnerável, justamente pela grande quantidade, ou enfim, pelos dados que foram trazidos pela CPI da pedofilia de 2009, o estupro de vulnerável já obteve uma pena bem mais razoável, a pena de 8 a 15 anos. Então, há uma diferença sensível e substancial entre os dois. Enquanto um tem uma pena máxima de 10, o outro já vai ter uma pena máxima de 15. Enquanto um tem uma pena mínima de 6, o outro já tem uma pena mínima de 8 anos. Então, o artigo 217-A, até pela forma como foi praticado o crime, né, até para proteger essa inocência, essa incapacidade que o menor, o desenvolvimento saudável sexual do menor, justamente para proteger esses bens jurídicos, é que o Código Penal, por opção do nosso legislador infraconstitucional, optou por uma pena mais grave, uma pena mais substancial. O que trouxe algumas incongruências, né? Que uma das primeiras incongruências e uma das grandes críticas feitas a essa lei de 2009 é que, por exemplo, o indivíduo que eventualmente empregue violência ou grave ameaça contra uma mulher de 22 anos, num ambiente ermo, né, coloque uma arma em sua cabeça e com ela pratique o ato sexual, ele vai ter, teoricamente, uma pena abstrata menor do que um casal de namorados, um menino de 19 anos e uma menina de 14, que venham eventualmente praticar um ato sexual, uma menina de 13, desculpe. Então, quer dizer, o crime seria de uma penalidade maior no caso do casal de namorados do que do estuprador? Imaginemos uma situação típica como a doutrina... Até porque será considerado estupro também. Até porque isso é considerado estupro também. Na realidade, é um estupro diferenciado, é um estupro de vulnerável e, portanto, por isso uma pena diferenciada, mas as situações que são apreendidas por esse artigo são muito abertas. Imaginemos uma situação específica em que o indivíduo, ele com 16 anos, começa a namorar uma menina de 12 anos e os dois vão namorando durante algum tempo, tem mais de um ano de namoro, e vamos supor que eventualmente eles cheguem à situação de que um tem 18 anos e ela 13, numa situação específica. Mesmo que seja 13 anos, 11 meses e 29 dias. Mesmo que seja 13 anos, 11 meses e 29 dias. E aí os dois, de forma, seja criticável ou não, vêm a praticar o ato sexual. Esse ato sexual praticado por eles é extremamente repreensível pelo Código Penal. O Código Penal entendeu que essa menina de 13 anos e esse rapaz de 18 não poderiam nunca ter praticado a conjunção carnal. E, portanto, esse indivíduo pegará uma pena, teoricamente, mais grave do que o indivíduo, abstratamente pelo menos, do que o indivíduo que levou uma mulher, né, maior de 18 anos, com arma na cabeça, imposição de uma violência, de uma grave ameaça, e com ela praticou um sexo efetivamente não consentido. Quer dizer, a gente teria uma modificação em um dia a mais nessa relação do casal, completos aí os 14 anos? No momento do dia do aniversário, em que ela completa 14 anos, ou que ele, porque o crime de estupro de vulnerável não difere gênero, né? Tanto podem ser vítimas... Esse é um ponto que eu ia destacar aqui. Quando o senhor falou homem e mulher, que não era assim. Não era. Na realidade, o crime de estupro até 2009, e a gente que ministra a cátedra de Direito Penal estava muito acostumado a dizer, olha, cuidado, o crime de estupro é um crime próprio em relação à vítima. Por quê? Porque ele exige uma qualidade especial dessa vítima, que é ser mulher. O estupro era única e exclusivamente a conjunção carnal. Conjunção carnal só é possível entre homem e mulher. Acontece que desde 2009, com a Lei 2015, o estupro e o atentado violento ao pudor foram fundidos. E todas as outras formas de violência sexual também. O estupro de vulnerável, nessa mesma linha teleológica de raciocínio, engloba tanto um gênero quanto outro. Então, tanto é estupro de vulnerável praticar o sexo ou qualquer outro ato libidinoso com um menino menor de 14, quanto com a menina menor de 14. Imaginando aí, voltando à questão da aniversariante ou do aniversariante agora, o que é que acontece? No dia em que ele faz aniversário, a partir desse momento, não é mais crime. Não é mais vulnerável. Ele não é mais considerado vulnerável para a legislação e, portanto, o ato sexual ele já tem capacidade de expressar livremente o seu consentimento para o ato sexual. Então, a relação do garoto aí, do rapaz de 18 anos com a menina de 14,
não seria considerado... Não seria considerado um ato ilícito. É claro que com o consentimento dela. Perfeitamente. É lógico... Sem o consentimento a gente teria a outra situação, que seria só que não de vulnerável. Exatamente. Seria o estupro normal do artigo 213. Certo? Obviamente que nesse caso, majorado pelo fato de a menina ser menor de 18 anos, ou do menino ser menor de 18 anos. Tem nuances dessas questões, né? Ou seja, pode ser feito em qualquer lugar... Obviamente que o indivíduo menor de 18, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que ele ingresse, por exemplo, em motéis. Em motéis. Então é óbvio que esse ato sexual praticado entre os dois não vai ser num recinto dessa natureza. Então é preciso que haja, obviamente cada caso é um caso, então, a gente está tratando de circunstâncias genéricas, mas no caso específico é preciso que entenda que a vulnerabilidade se encerra aos 14. No dia do aniversário do menino, no dia do aniversário da menina, em que eles eventualmente atingem os 14 anos de idade completos, a partir de então, não se trata mais de estupro de vulnerável. E aqui, que não se diga que, obviamente, o ato sexual praticado com violência, com grave ameaça, contra a vontade desses indivíduos, não será repreendido. Será repreendido de maneira circunstancial pela norma jurídica. Só lembrando as penas em relação aos vulneráveis, em relação ao estupro já de maiores, nesse caso. O estupro, no caso, 213 tem pena de 6 a 10 anos de reclusão, é uma pena extremamente razoável. O estupro de vulnerável tem pena de 8 a 15. Ambos são crimes hediondos. São crimes hediondos. Isso significa inafiançáveis? Isso significa que são inafiançáveis, isso significa que eles não são passíveis de indulto, graça ou anistia, isso significa que esses crimes têm uma progressão de regime mais difícil, ou seja, o indivíduo eventualmente condenado por esse crime, ele vai passar mais tempo preso, certo? Então, sem dúvida alguma, é uma opção do nosso legislador, uma opção de política criminal, no sentido de trazer uma punibilidade mais acentuada em casos desses JAS. E, de certa forma, né, professor, uma garantia da preservação de crianças que estão em situação vulneráveis, seja economicamente, seja pelo fato de alguma patologia, seja até mesmo pelo fato de ser puramente criança. Olha, o Pauta Especial volta em instantes, a gente vai retomar essa discussão e retomar a discussão que o STJ previu que irá revê-la, até porque os conflitos continuam sendo discutidos pela sociedade. É só um instante.